Bolsa japonesa derretendo. Será que estamos vivendo uma nova bolha no mercado asiático? Bom, pessoal, vamos lá. Bernardo Haues aqui, especialista de política e assessor de investimentos da Avel, XP Investimentos, e hoje nosso papo vai entender um pouquinho do que está acontecendo com a moeda japonesa, o iene, e também quais são os reflexos disso pelo mundo, em especial no mercado real, né, com as empresas japonesas. Mas será que foi aqui um estouro de bolha? Estava muito precificado, muito esticado o mercado japonês, as empresas estavam já esticadas, o preço da bolsa? Bom, não é bem assim. A gente viveu durante muitos anos, e até em alguns momentos, taxa de juros negativa no Japão, tá? E agora parece que a gente está revertendo esse processo e o BOJ, que é o Banco do Japão, está, de fato, elevando a taxa de juros. Aliás, é um dos últimos bancos centrais do mundo a elevar taxas de juros para conter a inflação. O que isso gera um efeito negativo? Bom, tem uma operação que é amplamente realizada por investidores institucionais, fundos, multimercados e assim por diante, que é a operação de carry trade. O que é o carry trade? O investidor vai lá, toma crédito em moeda japonesa, fica short em moeda japonesa e compra ativos denominados em outras moedas, como em dólar ou até em países emergentes. Então ele toma uma dívida em juro negativo ou juro próximo de zero e do outro lado ele está ganhando em dólar a 5,5% ao ano. Poxa, um excelente negócio para qualquer investidor. O iene, por vezes, se desvaloriza frente ao dólar ou mantém alguma paridade, já o dólar se valoriza ali, potencial de valorização, e ainda ganhando 5% ao ano. Poxa, uma operação muito interessante, muito vantajosa, por muitos anos foi. O que o BOJ está fazendo agora? Elevando a taxa de juros. O que forçou muitas instituições, muitos fundos institucionais que estavam alavancados nessa operação a reduzir o risco, ou seja, reverter a operação de carry trade, vender a posição que estava comprada, por exemplo, bonds americanos, e recomprar as suas posições vendidas, ou seja, recomprar e liquidar as dívidas em iene. Com isso, você tem uma valorização do iene, você tem uma busca, e não é meia dúzia de dólares, tá? São bilhões e bilhões e bilhões de fluxo de força compradora de iene. Com isso, o iene se fortaleceu muito frente ao dólar. Esse é o que está por trás aí do campo questão de taxas de juros do Banco Central japonês e também o que está acontecendo no câmbio japonês. Beleza, mas qual é o impacto disso na economia real japonesa? Vamos lá. As empresas, principalmente as listadas na bolsa do Japão, do índice Nikkei, que constam ali, são majoritariamente empresas exportadoras. Tá? Todo mundo conhece Toyota e outras empresas, né, japonesas. Tá? Essas empresas, elas, no momento que você tem o iene mais forte frente ao dólar, assim como acontece aqui no Brasil, que as empresas exportadoras se beneficiam do dólar mais forte, porque o seu faturamento é em dólar e na hora que você converte isso, o seu custo interno está em reais, lá é o mesmo cenário. Você tinha um custo em iene, uma receita, né, em dólar, e o dólar mais forte que o iene, você se beneficiava dessa diferença também, e isso contribuía para as margens e para a lucratividade dessas empresas. No momento que isso se reverte, você tem uma diminuição de margens de lucro dessas empresas naturalmente. Combinado a isso com um serviço de dívida mais elevado, uma vez que agora os juros não é mais próximo de zero, daqui um pouco para uma empresa tomar uma dívida vai ser 1%, 1,5%, 2%, né? Lembrando que quando você toma uma dívida, você tem que fazer uma análise de crédito e tudo mais, assim como aqui no Brasil, nenhuma empresa toma dívida a Selic. É Selic mais 1, Selic mais 2, Selic mais 3, 4% ao ano, porque você tem um risco de inadimplência daquela empresa. Então, no momento que o serviço da dívida dessas empresas também se torna mais caro, isso combinado com um iene mais forte, você tem uma diminuição das margens de lucro. Com isso, o mercado olha e fala assim, opa, a rentabilidade dessas empresas vão diminuir, o meu lucro vai diminuir, a distribuição de dividendos vai diminuir, essas empresas estão sobreprecificadas, vou vender. E aí você tem um movimento em larga escala vendedor, o mercado precificando, né, esse movimento, então assim, vou realizar lucros. Com isso, cai bastante. Né? A gente teve nessa fatídica segunda-feira ali quase 13% de queda do índice Nikkei. No acumulado da semana você ainda tem ali uma queda de mais ou menos 10%, ainda que após essa queda abrupta você teve uma recuperação parcial, porque
é sempre assim, né? A gente sempre vê movimentos de exageros em dias de pânico. Tá? Então, esse é um pouco o cenário que a gente está vivendo no Japão. Uma moeda mais forte, taxas de juros saindo do território neutro ou negativo para o território positivo pelo BOJ, e com isso as empresas tendem a ter margens menores. Isso quer dizer que a gente está vivendo uma bolha no Japão? Não. Não é verdade, né? É muito diferente do que aconteceu nos anos 80, onde só subiu e essa bolha estourou e a gente demorou aí mais de 30 anos para recuperar o preço do ápice da bolha dos anos 80 no Japão. É bem provável que a gente veja agora um crescimento mais lateralizado, em especial porque a gente está tendo na Europa e nos Estados Unidos um esfriamento da economia, então uma demanda dos principais mercados compradores mundiais, né, menor poder aquisitivo, também diminuindo. Então é natural e esperado uma desaceleração também da economia japonesa e, por consequência disso, uma desaceleração ou até uma lateralização, se não um esfriamento ali em território negativo do índice Nikkei. Pessoal, esse é o resumo aí do que aconteceu no Japão. Se você se interessa por mercados globais e quer entender mais sobre isso, não deixe de chamar o seu assessor de investimentos. A gente está 100% à disposição para conversar sobre o mercado americano, o mercado japonês, o mercado europeu e, óbvio, o mercado brasileiro. Mas uma coisa que é fundamental é diversificação. Não tem nunca uma resposta única, é importante estar atento a todos os mercados e investir com segurança.